Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um NVCast, o podcast da Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul. E hoje o tema que nós vamos tratar aqui é a história da igreja primitiva e as origens da tradição cristã. Então vamos tentar entender, né? Teve ali, Jesus veio, oficialmente aparentemente não fundou nenhuma placa de igreja, né? Mas passou o bastão ali para os apóstolos. E como é que essa igreja foi crescendo, surgindo, como que os dogmas da igreja foram construídos, passando aí por toda a Idade Média até chegar um pouquinho ali na Reforma Protestante. E para nos ajudar hoje, além do André, que já é de casa, nós estamos aqui com o pastor Emanuel Etaide. Pastor, seja muito bem-vindo. O pastor é formado em teologia, né, pelo Mackenzie, mestre e doutor em ciência da religião. E é pastor lá da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que ele pontuou muito bem que não é Igreja Cristã do Brasil. É uma congregação cristã. Congregação cristã. Nada a ver. Nada a ver. E é a primeira igreja evangélica brasileira. Genuinamente brasileira. Então, pastor, seja muito bem-vindo. Quer explicar para a gente aí um pouquinho sobre essa igreja e também a título de curiosidade, o que fez o pastor aí se interessar pelo assunto e estudar tanto aí sobre isso? Legal. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Quem vai assistir. Bom, primeiro eu não nasci num lar cristão, né? Eu vim de terreiro de candomblé, por incrível que pareça. Até meus 15 anos de idade eu batia tambor no terreiro da minha mãe, até que Deus, pela graça e misericórdia, alcançou a minha família. Nos convertemos na Igreja Batista, fui discipulado, batizado, e esse ano, exatamente esse ano, faz 30 anos essa história. E nesse processo eu comecei... teve um caso muito emblemático. Eu fui visitar um padrinho de batismo católico, né? E ele falou assim, eu tô sabendo que você agora é protestante. E aí eu enchi o peito, né? Falei, sou protestante. Na época da minha adolescência, eu passei um tempo na Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu estava, nesse período, na Igreja Presbiteriana. Aí ele perguntou, de qual igreja você é? Eu falei, eu sou da Igreja Presbiteriana, o senhor conhece? Aí ele falou assim, conheço, João Calvino, reformador genebrino, que aos 26 anos escreveu as Institutas e tal. O cara deu uma aula de presbiterianismo, de calvinismo, de Calvino e tudo. Ele não era cristão, ele era desembargador e ateu. Depois daqueles 30 minutos de aula, enquanto ele estava dando aquela aula, eu estava orando dentro de mim, falando assim, meu Deus, que ele não me pergunte, que eu não sabia de nada. Eu classifico esse episódio, eu tinha meus 16 anos, como o divisor de águas, porque quando eu saí da casa dele, no portão da casa dele, eu fiz um misto de oração com promessa, e eu falei assim, a partir de hoje eu vou estudar sobre a minha fé, da onde veio a minha crença, por que eu creio e tal, e nasceu aí, já há quase 30 anos, esse interesse de conhecer sobre a fé cristã, né, sobre os princípios, da onde veio e tal. E a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, eu também não nasci na Igreja Cristã Evangélica, né? Como eu falei, comecei na Igreja Batista. Nasceu Batista. E quando eu cheguei em São Paulo, sou natural de João Pessoa, cheguei em São Paulo há 17 anos, eu fui morar do lado da primeira Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que fica lá na Aclimação, lá na rua Pires da Mota 110. E aí eu conheci aquela igreja muito bonitinha, de tijolinho, parece uma igreja católica. Aí eu entrei na igreja, conheci o pastor, o pastor Daniel, e foi amor à primeira vista. E aí a igreja me acolheu, me tornei pastor e sou há 17 anos pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Que maravilha, hein? E pastor, entrando aqui diretamente, né, no início aqui do assunto, né, que nós temos aqui da igreja primitiva especificamente, o pastor pode contar assim pra gente mais ou menos como que foi esse começo da igreja primitiva, onde que ela nasceu? Porque a gente sabe ali que Jesus, que nem eu comentei no começo, não fundou nenhuma porta de igreja, placa, nem nada, mas tem aquela história de que ele meio que supostamente nomeia Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Os católicos romanos, né,
eles atribuem que Pedro seria o primeiro Papa e eles se auto-intitulam como a Igreja Oficial de Cristo, mas a gente sabe que não foi bem assim. Então, como que foi esses primeiros anos? Quais foram os desafios? Como que a igreja começou ali a engatinhar? Bom, o primeiro texto histórico, Atos dos Apóstolos, né? Então, Atos dos Apóstolos fala da ressurreição de Cristo, da promessa que viria e veio, Atos capítulo 2, e daí são comissionados os apóstolos para divulgar a mensagem do Evangelho, e isso acontece. A igreja se estabelece a partir da doutrina de Cristo, da mensagem do Cristo, morto, ressuscitado, e então esse ajuntamento de pessoas que criam na pessoa do Cristo se torna essa assembleia, essa eclésia, esse ajuntamento de pessoas que vai ser a igreja. Quando a gente fala de igreja primitiva, a gente precisa fazer uma volta no passado e no contexto completamente diferente de perspectiva de hoje. Não tinha templo, não tinha a liturgia bem definida, não tinha ordem de culto, ministro de louvor, líder de departamento infantil, não tinha. Mas devia ter briga também, né? E cá entre nós, é só ler as cartas que a gente vai ver as tretas, né? Então, aonde tinha ser humano tinha confusão. Então tinha confusão, aí Paulo ia lá e escrevia uma carta. Não é bem assim. Acho que quando chegava a carta do Paulo, chegou uma carta do Paulo para Sujou. Então, o que eu sempre falo em sala de aula é que a igreja, não só a igreja, mas a própria doutrina cristã, ela passou por um processo de construção, de entendimento, de normatização. Por exemplo, o problema lá das viúvas que não estavam sendo assistidas devidamente, as que não eram judias, né? Sim. Aí começou a treta lá, não está assistindo as viúvas e tal, o que é que a gente vai fazer? Os apóstolos dizem, não vou deixar a pregação da palavra. Aí o Espírito vai e dá a orientação da diaconia, e surge a diaconia. Então aquele texto lá de Atos capítulo 6 é muito interessante, porque mostra justamente pra gente que não foi um pacote, sabe? Sim. Jesus não deixou um formatinho. Olha, faça assim, coloca o parafuso aqui, faça assado. A coisa foi acontecendo. 2 louvores para entrar, depois veio o preletor, veio o momento da intercessão, tirou oferta. Não teve nada disso. Então a igreja foi se formando. Então Atos é esse primeiro texto histórico. E não para por aí. Vem os períodos pós-apostólicos, aí vem as literaturas, vem os textos. Esses textos trazem muita luz sobre a concepção teológica e doutrinária, como ela foi se constituindo com o passar do tempo, como também equívocos, né? Várias interpretações equívocas, que hoje a gente fala, não, isso aqui não é ortodoxo, isso aqui é heterodoxo. Mas a gente também tem que levar em consideração, porque muita coisa não estava clara. O cânon passou um processo para ser fechado, os textos bíblicos, né? Então, muita coisa foi sendo construída. E eu sempre falo para o pessoal, olha, por exemplo, um autor na patrística que o pessoal gosta muito de bater. Eu me lembro que teve um ano que eu passei uma resenha de uma obra de Orígenes, lá na Teológica, Tratado dos Princípios. E quando eu passei esse texto, teve um aluno que falou assim, mas professor, esse texto não é herético? E aí, já provocando, né, eu fiz a seguinte pergunta, você leu? Aí ele falou, não, é porque eu já ouvi falar, pronto. Isso aí é o primeiro objetivo desse trabalho, parar com essa teologia de papagaio de pirata. Fulano falou. Então leia o texto, a partir da leitura do texto, aí você vai dizer, não, realmente ele era herético, ou não era herético, ou não era bem assim. Então, lendo esse texto, né, de Orígenes, você vai encontrar muitos absurdos para a gente hoje, né? Por exemplo, Orígenes defendia uma certa eternidade da alma. Orígenes tinha algumas percepções que hoje nós classificaríamos como heterodoxa. Mas eu sempre digo, na hora de bater, cuidado, entenda o contexto dele. O cânon não estava fechado na época dele, a coisa ainda estava sendo tateada. Hoje pra gente é fácil falar. E hoje, com tanta informação, a gente faz besteira. Imagina naquela época que não tinha tanta clareza. Você estava comentando, né, só pra gente ter uma ideia, né?
O fechamento do conceito de trindade aconteceu por volta de quando? Ixi, isso aí... Há quanto tempo até o pessoal entender? Hoje o pessoal não entende trindade? O pastor Kim sim. Quando começa a questão dos concílios, né? Primeiro grande concílio, o concílio niceno, 325, é a questão ariana, né? Sobre Jesus. Jesus é Deus, não é Deus, ele é a primeira criação de Deus e tal. Então, o início da igreja, o grande personagem que passou por muito estreito foi a pessoa de Jesus. Quem ele era? Era humano, não era humano, era divino. Como equiparar ele com o Pai? Está abaixo, está acima e tal. Nesse processo. Isso aí no século IV. Século IV. Cristologia foi a primeira matéria de sistematização. Século IV. A partir daí, outros adereços vão entrando no processo. Então, discutiu-se muito a pessoa de Jesus. Depois vai se discutir a relação de Jesus com Deus, as naturezas, se ele era só humano, se ele era divino, se houve outra natureza. Então, tudo isso é um processo. Nesse período, vai surgir, e o Espírito Santo é o quê? Isso. O Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é algo, é uma pessoa, não é uma pessoa, é uma energia. Para estudar a teologia do Espírito Santo, é muito importante alguns autores, por exemplo, Atanásio, os pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzeno. Então, esses autores vão trazer discussões e textos, inclusive tem um texto de Basílio de Cesareia chamado Tratado sobre o Espírito Santo, que vai trazer um pouco mais de luz sobre a pessoa do Espírito Santo. Aí vem a questão trinitária. Outros grandes textos, né? Não só na tradição grega, mas também na tradição latina. Quando a gente falou fora do ar, né? De Agostinho. Então, Agostinho tem um texto sobre a Trindade e outros autores. Novaciano tem um texto sobre a Trindade. Vários autores têm texto sobre a Trindade. Então, quando a gente fala da Trindade, a gente está falando ali do século IV, do século V, quando a coisa vai se tornar... Pegando corpo, né? Essa parte da sistemática, ela vai pegando ali uma forma que a partir dali o pessoal começa, peraí, a gente precisa sistematizar a coisa porque vai degringolar por aí. E na história dos concílios, né, a gente pega os 4 primeiros concílios, que são os concílios comuns entre nós, protestantes e católicos, né? Niceia, de Constantinopla, o de Éfeso e de Calcedônia. Então, esses 4 primeiros é quando vai haver a sistematização e, de fato, as doutrinas estarão bem consolidadas e definidas. Então, a gente está lá no século V de Calcedônia, por exemplo. Sim. Então, foi um processo. E o pastor falou aí no meio da questão dos patrísticos, né? Só para a gente poder situar, explicar para a gente um pouco melhor o que são esses patrísticos, são os pais da igreja, o período patrístico. Legal. Bom, quando a gente fala de patrística, nós estamos falando de uma tradição depois dos apóstolos. Há definições didáticas para a gente se situar historicamente. Então, a primeira geração depois dos apóstolos é conhecida como os pais apostólicos. Vai ali do final do século I até meados do século II. Então, você vai encontrar vários textos. O texto de Clemente de Roma, a carta à igreja de Corinto, Pastor de Hermas, Didaquê, as cartas de Inácio de Antioquia, Pápias e outros textos que estão dentro desse pacote. Do século II ao século III, geralmente esses manuais de história apresentam os pais, os apologistas e os polemistas. Os apologistas, aqueles que vão defender acerca da fé. Então, os cristãos comem gente, são antropófagos. Pois é. Já havia fake news naquela época, né? E aí, não é bem assim. Aí vem Atenágoras, a gente não come ninguém não, essas coisas, sabe? Então, esses são os pais apologistas. E os polemistas vão tratar das heresias que estavam pipocando nesse período. Tem um texto que eu recomendo, extremamente importante, de Irineu de Leão. Contra as heresias. É um catatal grande que vai trabalhar muito a questão contra o gnosticismo, os gnosticismos, né? Então, Jesus é uma coisa, é outra. Então, esses textos vão aparecer. E depois desse período, nós temos o que geralmente chama de todos os pais da igreja. Aí tem os pais pré-nicenos, antes do concílio, né?
inaugurando o Concílio de Nicéia, ali no século IV, e os pais pós-nicenos. E aí a literatura é extremamente vasta. Sobre data limite, há uma divergência muito comum entre protestantes e católicos. Geralmente os protestantes vão até ali o século VI, no máximo o século VII, e os católicos estendem um pouquinho mais, século VIII até o século IX, pegando João Damasceno, que é um autor grego, que geralmente os protestantes não consideram. Então, o limite é discordante, né? Mas são todas essas literaturas de textos teológicos, de textos de tratados, de cartas e muita literatura. Muita literatura. O que o professor disse é uma coisa que eu que trabalho com livros também, a gente percebe, né? A literatura antiga, o quanto o pessoal escrevia demais, né? E eles não perdiam tempo com o Facebook, com o Instagram. Tinha um tempo e uma preocupação em querer mastigar o assunto. Sim. Então é por isso nessas literaturas, né, bastante volumosa. Hoje em dia a gente vê tudo bem, né? Que hoje em dia tem bastante coisa mastigada, né? Mas tem tanto assunto ainda para se esmiuçar, sim, tanto assunto pra gente assim que é interessante, e a gente percebe assim esse distanciamento mesmo dessa preocupação em enxergar uma heresia, em combater ela talvez com a literatura, né? Não apenas nos vídeos, né? Mas ler aquele livro, incentivar o povo na leitura, incentivar o povo não só na apologia, mas também, né, na questão do questionamento, né? Então, por isso que a galera é levada por qualquer evento de doutrina. Aí. Esse texto que eu citei, o Contra as Heresias do Irineu, eu acho um texto que ensina bastante para quem quer fazer apologia. Quando você começa a ler o texto, você fala assim, o cara era agnóstico. Porque ele mergulha na teologia gnóstica, ele faz um tratado teológico, uma sistemática do gnosticismo. Depois disso, ele vai apresentar a doutrina cristã. Aí ele faz um tratado da doutrina cristã. E depois ele vai contrastar com a ideia teológica cristã. Então, como é que você vai combater uma outra crença se você não conhece... a própria crença a fundo, né? Nem conhece a outra e nem conhece a sua. Sim. Exatamente. Então, geralmente, o que a gente vê hoje é mais coisa pessoal, mais baixaria. Mas naquele contexto, você via que eles tinham um aprofundamento muito grande na sua própria doutrina, como também na teologia do outro. Sim. E a partir daí eles iam contrastar. Seria uma busca, talvez assim, ou talvez até um sentimento, ou obviamente cultural da época também, né? De entender a verdade, talvez entender a preocupação de fato com que aquela pessoa que está com aquele pensamento mude, apresentando para elas, sim, os argumentos contrários. Tá vendo? Desse jeito que você pensa aqui, né? Que eu entendi por que você pensa assim. E agora eu vou te mostrar esse outro jeito aqui, Você não acha que faz mais sentido, ao invés de simplesmente considerar o outro um inimigo de fato? Sim. Que é o que acontece muito hoje. A gente percebe, muito pro pessoal, né? Muito pro pessoal. Aquele era em razão da fé, em razão da verdade. Inclusive, eu acho que até tinha aquela preocupação, né? Eu vou entender o que o cara pensa, né? Vai daí, então. Né? Tem um outro texto também bem interessante, de Justino Martins. Justino... ele escreve uma obra, Diálogo com Trifão. Ele pega o Antigo Testamento e vai procurar interpretar o Antigo Testamento a partir da perspectiva do cristianismo, de mostrar que Cristo está presente. Então, Trifão, dizem que foi um rabino, e junto com Trifão tinha muitos judeus. E ele é um diálogo. Aí alguns vão defender que é um diálogo forjado ou não, mas foi um diálogo onde ele apresenta as verdades do cristianismo para um judeu, mostrando que o Cristo está ali, coisa que eles não estavam enxergando. Então, você vai encontrar isso na literatura patrística. E, assim, uma curiosidade pessoal minha, né? Nós aprendemos que temos várias coisas que vêm da tradição cristã, que não estão lá na Bíblia, né? Como, por exemplo, o fato de nós acreditarmos que Pedro foi crucificado, por exemplo, de cabeça para baixo. Uhum. Não é? Muita gente cita, o pastor falando isso, mas não tem nada disso na Bíblia. Uhum. Esse período desses autores, será que eles tinham acesso a alguma informação oral que eles acabaram escrevendo? Procede essa informação ou essas informações? Ou isso foi
acabou entrando depois, posteriormente, na igreja, como, por exemplo, a gente vê que na tradição católica os magos viraram reis e tem até nome. Não sei da onde tiraram essa informação. Talvez algum livro lá em Roma que eles tenham guardado as 7 chaves. É um documento, né? Mas vão surgindo essas questões que a gente aprende, que não estão na Bíblia. A partir de quando e como exatamente essas coisas entram? Olha, teve muitos textos da patrística. Por exemplo, você citou acerca do martírio de Pedro, também o martírio de Paulo. Você pega o texto de Pápias, que vai defender que houve esse martírio em Roma. Se é questionável historicamente, mas tem um autor próximo que escreveu sobre isso, mas se questiona a veracidade desse episódio. Houve muitas literaturas que surgiram, apócrifos, houve muitos pseudepígrafes, muitas cartas, muitos apocalipses, muitos evangelhos, que foram considerados depois como espúrios. Tem um texto também muito interessante de um autor espanhol chamado Antônio Pinheiro. Esse texto está traduzido em português e o nome do livro é O Outro Jesus. É um texto bizarro. Quando eu indico, eu falo, esse texto é bizarro. Mas é interessante. Vigia. Mas é interessante para você entender um pouco da literatura da época. Então, o que é que esse autor faz? Ele pega esses textos espúrios e vai reconstruir tanto a história de Maria como a história de Jesus. E você vai encontrar Maria desde pequenininha lá fazendo milagre, Maria pura, Maria isso e aquilo outro. Tipo um Código da Vinci. Isso. E Jesus da mesma forma. Eu acho que vocês já devem ter assistido aquele filme de Jesus criança ressuscitando um passarinho. Tá lá, o passarinho morreu e aparece Jesus ressuscitando um passarinho quando criança. Então isso, há textos que relataram isso. Agora, não se averigua de fato a comprovação histórica desses eventos. Então surgiram muitas literaturas. E aí vai surgindo a tradição, vai surgindo as histórias, vai surgindo os romantismos das épocas e várias histórias paralelas que se questiona muito a historicidade dessas histórias. Então, esse texto do Antônio Pinheiro, eu sempre digo, olha, é um texto bizarro, você vai encontrar de fato um outro Jesus, mas é interessante porque você vai encontrar o que circulava naquela época. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, tem um texto desses que sugere uma relação homoafetiva de Jesus, se deitando nu com outro homem. Então, isso foi um texto lá da época, que a tradição, que a comunidade cristã falou, não, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente aprendeu dos apóstolos, não é esse Jesus que a gente acredita. O pessoal estava lá e nunca contou. Nunca contou essas coisas, como assim? Então, surgiram muitos... Mas são as fanfics. Isso, então teve muito. Você viu, a gente estava conversando há pouco, né, que o Clemente enviou carta para Corinto. Então, a patrística ali teve gente que teve contato direto com apóstolos, com membros da igreja de Corinto. Então, assim, aí por que ninguém citou essas coisas, né? Então, é nesse sentido que você vai questionando. Uma outra obra interessante que ajudou nesse processo, também de Irineu de Leão, chamado Demonstração da Pregação Apostólica. Então, com esse texto, Irineu, ele vai declarar ou explicitar que o que é o ortodoxo é aquilo que está dentro dessa régua. É onde vem a expressão regula fidei, a regra de fé, que vem dos apóstolos. Saindo disso é o heterodoxo. Não, o apóstolo, o que está no texto bíblico, que os apóstolos ensinaram, não foi isso? Não. Então isso aqui não faz parte. Porque qualquer um pode escrever absolutamente qualquer coisa. É igual a gente vê lá do livro de Enoque. Você vai pegar lá atrás, lá na Bíblia, quando você vai começar... Aí você vai ler, porque cita um livro de Enoque, então vamos lá atrás do livro de Enoque. Aquilo não é possível que aquele seja o livro de Enoque. Umas coisas tão cabeludas ali, que não dá para dizer que aquele era realmente o livro escrito peloEnoque. Um livro de alguém que foi lá, viveu nessa tradição judaica. Alguém foi lá, escreveu a fanfic, jogou. Inclusive, eu vi uma pregação interessantíssima, né, de um pregador polêmico. mas ele levantou uma questão muito importante da época. A gente tem um ranço natural lendo a Bíblia dos fariseus, né? A gente, os caras crucificaram o nosso mestre, né? E mesmo a gente às vezes cai no erro, né, de achar que aquilo não tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E foram os fariseus um dos protagonistas para isso acontecer. Porém,
eles estavam fazendo o trabalho deles, que era o quê? Averiguar se Jesus era o Cristo mesmo. Tinha vários Cristos que apareciam lá. Opa, esse é o Messias, esse é o Messias. Então qual era o trabalho do fariseu? Averiguar se o tipo de milagre, como era feito, tal, com a família dele, a genealogia. Então, assim, tinha um zelo daquele povo, né, do povo judeu, já de trazer a coisa certinha. Então, assim, a gente se esquece, às vezes, de que houveram, né, como a gente vê e questiona muito assim, as coisas da tradição, mas houveram pessoas que criavam um tipo de régua, né? Até por isso que a gente entende Jesus como Cristo mesmo, por conta dessa questão. E essa é uma das, né, grandes diferenças entre nós e o mundo romano. Porque, para nós, os protestantes, a tradição é importante. Sim. E não deve ser descartada. E o protestantismo não fez isso, não jogou fora a tradição. Não era, né? Nunca foi. E o grande problema com o mundo católico é que a tradição ela é inquestionável. Está ali, tradição e escritura. Para nós não, a tradição ela é importante, mas ela não é infalível. Então a gente revisita a tradição, a gente considera a tradição, mas a tradição também erra. Não pode ter o mesmo valor do que as escrituras da Bíblia, dos apóstolos, né? Mas é interessante, inclusive, a gente citar essa questão do porquê da reforma, né? A reforma vem colocando a Bíblia, né, a tradição dos apóstolos na frente da igreja. A gente vai chegar lá, né? Só que tinha o quê? Quem que era, pelo menos até onde eu li, né? Que o próprio Agostinho tinha essa questão que a tradição é mais importante. Então, um cara que a gente, patrístico, né? Que a gente pode tem falar, uma estima muito grande, mas tinha os seus equívocos, né? Falar assim, todos eles. Como você né, vai entender isso? Mas amém, né? Todos eles. E assim, vamos passar rapidamente aí por esse período patrístico, né? Senão não vai dar tempo de falar de tudo, mas assim, o pastor destacaria aí, a gente falou do Agostinho, falou do Irineu, o pastor consegue destacar alguns nomes mais... Eu sei que são muitos, mas assim, mais relevantes e assim, um resumo dessa contribuição que eles tiveram para as bases do que nós acreditamos hoje, né? Hoje parece que vem tudo mastigado, dá a impressão que sempre foi assim, né? Eu vou lá, eu aprendo por exemplo, que nem eu dei o exemplo da Trindade, né? De como Jesus nasceu, a gente aprende aí muitas questões teológicas que hoje são super complexas, dá a impressão que apareceu assim, né? Então, dá pra gente levantar aí os principais e como foi essa contribuição que eles deram? Olha, cada um na sua época teve a sua contribuição, como também cada um na sua época também falou as suas besteiras. A proposta não é... Sem passar pano. A proposta não é romantizar a coisa. Então a gente, por exemplo, a gente lê um Agostinho, tem riquezas fantásticas de Agostinho, doutrina cristã, a Trindade, as Confissões e várias obras maravilhosas, mas Agostinho também falou as suas bobagens como qualquer outro. Tertuliano, pegando antes de Agostinho, Tertuliano, um nome extremamente importante para a tradição cristã, continuando ainda no mundo, aí puxando a sardinha mais para o lado latino, né, que é mais a minha área. Cipriano de Cartago também. Cipriano de Cartago tem uma obra chamada Sobre a Unidade da Igreja. E é lá onde se tira muitos equívocos, né? Algumas frases isoladas, né? Fora da igreja não há salvação. Ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. E algo que a própria igreja católica já pegou, já na hora. Mas tem que entender por que ele falou isso. Ele estava vivendo um período de cisma, novaciano, novato e tal, e ele vai falar, não, tem uma tradição aqui, tem um legado apostólico, a gente tem que seguir, que é essa igreja, com falhas e erros, mas é essa igreja. Então são autores extremamente importantes. Os apologistas, então, hoje, por exemplo, sempre a gente vai ser atacado em relação à fé. E a gente precisa se posicionar em relação a esses ensinos. E eu sempre digo, quer ser um bom apologista, começa lendo os apologistas lá atrás. Como eles construíam. Cara, é lindo a forma como ele constrói. Você pega um apologista como, por exemplo, Tassiano. Tassiano é mais agressivo, né? Vocês ficam falando do nosso Jesus. E os deuses de vocês? Aí rasga o verbo, é tudo imoral, é tudo não sei o quê. Aí você vê um Atenágoras, que é mais polido, que é mais culto, um grego mais bem construído, né? Então, o Justino também, belíssimo autor. Então, Atanásio, não tem como pensar a cristologia, esse período inicial dos concílios, sem ver o Atanásio.
E são autores que precisam ser revisitados. E eu sempre bato nessa tecla. A proposta não é canonizá-los, sabe? Deixar e falar, não, são impecáveis. Não, eles erraram, homens como nós, mas eu consigo enxergar neles o desejo sempre de querer acertar, de querer chegar à verdade dentro daquilo que eles estavam tentando enxergar. Assim como hoje, nenhum autor é canonizado. Todos os autores, por melhor que seja. Agora vamos jogar a poeira para o nosso lado. Da Reforma Protestante. Sim. Você vê Lutero, nossa, belíssimas obras, belíssimos tratados. Aí vai, escreve contra os judeus e vomita toda aquela raiva dele. Você vê um Calvino também, que escreve um instituto e comentários bíblicos fascinante. E depois vai e participa lá indiretamente da morte de Serveto, e entre outras questões. Então, John Wesley também. Todos eles. Então, todos têm as suas contribuições, como também teve os seus erros, seus equívocos. Certo. Bom, só assim, colocando, primeiro fazer um intervalo, pessoal, lembrando que esse podcast é patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul. Entre lá no nosso site, igrejabatistanovavida.com.br. Temos cultos de domingo e de quarta-feira. Temos também reuniões de oração, grupo de apoio aos enlutados. Todas as informações, entra lá no site para poder acompanhar. Gente, voltando aqui, esse período foi anterior, vamos dizer assim, que foi um período, né, entre uma certa unidade, se é que pode dizer assim, da igreja. Não tinha essa divisão, a Igreja Católica Romana ainda não tinha tomado conta, né, como isso aconteceu. Então, assim, é algo incomum que nós temos com os católicos e com todas as outras denominações, vamos dizer assim. A base, né, isso, a patrística, a base ali da igreja. Mas em algum momento, ali chegando na Idade Média, parece que a Igreja Católica meio que assumiu, dominou completamente, acabou se auto-entendendo como a igreja oficial, e muita gente, acho que muita gente realmente acredita nisso. Acredita que a Igreja Católica Romana é a igreja desde Pedro, o primeiro Papa e tal. E quando a gente vai ver, não é bem assim, né? Que nem eu comentei, esse período da igreja primitiva e o período patrístico e tal, existia uma certa unidade da igreja, mas não tinha nada a ver com a Igreja Católica Romana. Em que momento e como que foi essa ascensão da Igreja Católica Romana? Em que momento que as pessoas começaram a dar todo esse peso, esse valor, eles acabaram dominando, digamos assim, a igreja? Quando eu citei o Cipriano, né? Cipriano, por exemplo, ele defende que deveria ter um colegiado dos bispos, né? Que as dioceses, as regiões, os bispos devem ser respeitados, mas são irmandados. Não há uma diocese, um bispado sobrepondo ao outro. Isso foi construído num processo. O século IV, para quem estuda patrística, é o século, assim, um divisor de águas, porque a igreja, ela vem de períodos, né, de perseguição, uma igreja que sai do guarda-chuva do judaísmo, como uma religião não lícita, os judeus, religião lícita, e aí alterna a fase de perseguições, ora perseguições locais, ora perseguição no império, até chegarmos no início do século IV. Aí no início do século IV, Edito de Tolerância 311, Edito de Milão, Constantino sai aquela tetrarquia, aí focaliza no único, e aí a coisa vai se irmanando cada vez mais, e a igreja vai se formando, se amoldando à cultura romana, à política romana, à estrutura romana, e aí a coisa desanda. E nesse processo, o bispado romano ele vai ganhando pesos com nomes importantes, né? Por exemplo, eu citei o Dámaso. O Dámaso foi um bispo romano importante na época ali do século IV. Aí depois vem o Leão Magno, também um grande nome político, estrategista, e culmina em Gregório Magno ali no século VI. Então ali o bispo romano já tem essa proeminência, o bispo romano já tem esse olhar.
os textos vão sendo construídos nesse sentido para dar ênfase cada vez mais a esse bispo romano. E quando a gente chega na Idade Média, de fato, tem uma igreja romana hegemônica, tem uma igreja romana forte, politizada, organizada. Vou criar até uma expressão, basilicada, né? Surgem as basílicas do século IV, até então não existia isso, então a coisa vai sendo construída. Falando de Idade Média, por exemplo, a gente chega ali no século XI e a gente vê a reforma gregoriana, né? Gregório VII. E ali, na reforma gregoriana, ele tem um texto, ele emite um texto chamado Dictatus Papae. São 27 proposições que ele vai fortalecer ainda mais a figura do bispo. Então, por exemplo, um dos ditos que ele diz, que o Papa é o único que deve ter os pés beijados. Ele é aquele que não erra, e assim por diante. A infalibilidade papal é algo do século XIX, mas isso vai sendo construído cada vez mais. Então a Idade Média sedimenta essa estrutura, claro, com altos e baixos, aquela briga toda com o imperador, tem hora que o imperador está mandando, tem hora que o bispo romano está mandando, mas a Idade Média consolida esse poder. E aí vem as indulgências, da excomunhão também. Isso é uma... tem um texto interessante, talvez o pessoal tenha ouvido falar, na doação de Constantino. A doação de Constantino foi um texto que supostamente surgiu, onde Constantino, quando se transfere para o Oriente, né, deixando Bizâncio e se tornando Constantinopla, ele transfere o império para lá. E ele chega à seguinte conclusão: não pode ter dois soberanos, sabe? A ideia de dois galos num galinheiro? Não pode. Você é o grande soberano, Deus é que te constituiu, então eu vou tirar meu timinho de campo, vou lá para Constantinopla e eu dou tudo para a igreja. Isso há de eterno, para sempre. E a igreja pegou esse suposto documento e todo mundo já ouviu falar na expressão carteirada, né? Sim. Sabe com quem está falando? Aqui, ó, doação. Cara, esse documento virou carta na manga aproximadamente 1000 anos. Mas era um documento falso. Né? Falso, graças ao humanismo. E quando Lourenço Valla vai estudar esse documento e descobre que esse documento é falso. Mas isso a gente já está lá no século XVI. E aí começou a dar carteirada e a igreja virou dona de tudo. Basicamente. E as doutrinas foram fortalecendo ainda mais. Tem quando o pastor falou da reforma da gregoriana, né? Uhum. Foi quando teve o racha da Igreja Católica em duas. No século XI. Né? Quando teve, porque assim... cisma, né? O cisma. Quando a gente olha hoje para a Igreja Católica, a gente fala, mano, só tem uma e tal, mas a gente percebe que lá na Rússia já tem uma outra Igreja Católica diferente. Inclusive, e até a própria romana também tem outras. Tem a Igreja Brasileira, a Igreja Católica Brasileira. Depois vocês pesquisam. Porque a gente percebe que a igreja que eles chamam de ortodoxa já tem, por exemplo, o casamento entre os... Tem a anglicana, né? Não. Também. Não, a anglicana já é outra. Mas... A anglicana já é mais com a reforma. Já é divisão da reforma. Da reforma que foi. Isso, essa daí é antes da reforma. A ortodoxa. A ortodoxa. Que é aquela que a gente vê os vídeos lá dos vitrais e tudo. É isso, então, que é uma igreja mais oriental. É mais oriental, tem pouco pra cá, né? Isso. Ainda tem algumas, mas tem. Mas então, assim, é só pra gente se situar, porque quando o pastor falou, parecia que a gente estava ainda falando da igreja católica, né? De Roma do papado. Mas aí nessa parte, em 1600... Da divisão do ortodoxo? Do ortodoxo. Foi em 1054, século XI. Século XI. Século XI. Que aí teve, você vê, bem antes da reforma já teve. Bem antes. Já teve. E nesse período, aí voltando, vai e volta, né? Vai e volta. Voltando para Cipriano, o texto de Cipriano lá da Unidade da Igreja, do século III, estava tratando de um cisma, que era o cisma de Novaciano com Novato, um dizendo que era o cisma bispo papal, isso que era que ele se dizia o bispo romano, e o outro dizia não, quem é o bispo romano sou eu. Isso foi no século III. Então esse texto, em que mais que ele envolve ali, por exemplo, essa doutrina da transubstanciação, de que ele vai comer o corpo de Cristo, aquilo vira, porque, por exemplo, a Rê, né, não está aqui,
ela era católica, Coroinha, católica. coroinha. E aí ela contou isso, eu não sabia, né? Que a hóstia você não pode morder. Sim, é o corpo Porque de Cristo. quando você coloca na boca, vira realmente o corpo Sim. de Cristo. E quando você bebe o cálice, né? Vira realmente o sangue, ele vira o sangue ali dentro. Consubstanciação e transubstanciação. Hoc est corpo meu. Vem Esse daí, é o corpo- mais ou menos, dessa época também? De onde que vem? Então, pegando textos patrísticos, você vai encontrar alguns indícios de que havia uma percepção assim, de que o elemento era de fato o corpo. Agora, a doutrina da transubstanciação vai se tornar doutrina bem posterior. Teve um concílio, o quarto concílio de Latrão, ali no século XIII, 1214, 1215, que vai se tratar dessa doutrina da transubstanciação. Isso no século XIII. Quando a gente chega no Concílio de Trento, século XVI, aí se torna uma doutrina oficial da Igreja Romana. Quem tiver interesse, leia o Catecismo Romano, o Catecismo Tridentino, e vai encontrar lá como teologia ratificada no século XVI, mas é uma teologia do século XIII, da transubstanciação. Já tinha uma conversa. E isso, falando de política e de poder, cara, você é sacerdote. Aonde você vai ter acesso ao corpo e ao sangue de Cristo? Só na igreja. Então o sacerdote verdadeira. o sacerdote pega o cálice, eleva, consagra o cálice, a partir dali se transforma. Ali é o sangue de Cristo. E o leigo perdeu esse acesso. O leigo perdeu esse acesso. Só o sacerdote tem acesso aqui. Então isso dá mais poder. Então, e culmina naquilo que eu comentei, né? Porque a igreja na Idade Média começou com a história de excomunhão. Sim. Então, se eu excomungo alguém... Tá fora, já era. Não é que você tá expulso da igreja ou tá de banco. Você vai pro inferno. Isso. É um poder acabou a vida eterna. Mesmo, né? E aí volta pro texto de Cipriano. Fora da igreja não há salvação. E se você está fora da comunhão... Já era. Cipriano é aquele que tem aquele livro. Não. Da capa preta? Não, isso aí é o místico lá da frente. Cipriano de Cartago é outro. Outro. Esse aí é o doidão. O bruxo é depois. Bem colocado, não tem nada a ver com bruxo depois. Cipriano capa preta. Porque na hora a pessoa vai lendo, Cipriano, bem colocado. Opa, Cipriano. Opa, esse aqui é outro Cipriano. Não é demônio. Vou falar em demônio, né? Esse negócio aí da... Por que você tá apontando pra mim? Uma foto do Yoda ali, ó. Por falar em demônio, né? Não, assim, também na Idade Média começou muito essa história de demonizar tudo, né? Veio ali aquela história de criar um pânico, um medo, parece que o Apocalipse... Começou muita heresia, né? Começou com a história de o Apocalipse é amanhã, tem até hoje, né? Até quando o dia aparece alguém acha que o mundo vai acabar e tem uma data para o mundo acabar, mas enfim... E aí, parece que a Igreja Católica chegou num momento ali que estava insustentável, vamos dizer assim. E aí chegamos na Reforma, né? Que o objetivo inicial do Lutero não era exatamente criar um racha, né? Ele queria realmente consertar a Igreja, queria voltar à origem da Igreja, né? Queria que o pastor explicasse um pouco como que era esse ambiente. Eu sei que o Lutero ele era um monge, né? Mesmo da Igreja. Agostiniano. E como que a igreja recebeu isso? Como que foi esse embate, né? Como que eu sei que tem outros reformadores também, né? Já eram... A gente só lembra do Lutero às vezes, mas... Ou do Calvino. Ele é o mais famoso, né? Como que foi esse processo? Bom, primeiro eu entendo... A reforma é um ambiente muito complexo. Assim como o século IV é um século extremamente rico e complexo e importante para o estudo do cristianismo, o século XVI, cara, é um balaio, sabe? É muita gente, é muito nome, muito texto. Antes do século XVI, havia muitas inquietações, havia textos, por exemplo... O Wycliffe lá na Inglaterra e outros nomes já estavam fomentando discussões, já estavam discordando de coisas da igreja. A gente pode falar que era um barril de pólvora. Era um barril de pólvora e coube... Sabe aquela brincadeira de ficar com um balão para ver quem estoura? Boa. Calhou de ficar na mão dele e estourou na mão dele. E ele foi realmente um instrumento para acontecer tudo isso. Eu acredito que a grande importância dentre tantas da Reforma Protestante, que não foi só um movimento religioso, diga-se de passagem,
político, econômico, e impactou a sociedade de um modo geral. E ele só teve também essa primazia, digamos assim, porque ele tinha muitos apoiadores. Senão, né? Ele ia acontecer como o Hus, ia morrer queimado. Exato. Foi a escritura, sabe? Quando ele leu a escritura, quando ele teve acesso à escritura, percebendo que era a graça, que era o favor imerecido, que era a fé, que era todos esses que depois foi sintetizado no Solas, isso foi um divisor de águas, isso abriu um horizonte, né? E aí não tem como, você com a escritura, é aquela coisa, você lê a escritura e a partir da leitura da escritura você vai ler o seu redor. Isso. E você vai ler a igreja. E você olha e fala assim, aí eu vou usar uma linguagem teológica mineira do interior. Não orna, sabe? A coisa não orna, não bate. E aí, não batendo, eu faço escolha. Eu fico com o quê? Eu fico com esse sistema aqui ou eu fico com a escritura? Aí vem a coragem também. E aí teve a coragem de ele falar, não é bem assim. Isso. E eles estavam lendo Gálatas, né? E esse não bem assim, o justo viverá por fé. Ué, oxi. E aonde está o dogma? Aonde está os sacramentos? Onde está a tradição? Onde está a boa obra? Não, é pela fé. E a igreja vai dizer, não é só pela fé. E cadê o sacerdote? Cadê a confissão? Cadê a absolvição? Cadê isso? Não, é pela fé. Então isso causa, de fato, uma ruptura muito grande. E depois se torna irreconciliável com o Concílio de Trento. Porque o Concílio de Trento ratifica aquilo que o mundo romano cria e não tem mais volta. O Concílio de Trento foi quando entraram os livros ou não? E no Concílio de Trento eles vão ratificar os pilares, né, da doutrina romana. Então, tradição, escritura, os sacramentos da igreja, escolhe-se, né, determina a Vulgata Latina como texto oficial, e nessa Vulgata havia os textos apócrifos. Que eles têm diferente de nós, isso. Né? Então, tudo isso vai ser... E os protestantes vão dizer que não. Isso é muito curioso, porque as pessoas, às vezes, eles vêm e perguntam, por que vocês tiraram da Bíblia aí... Macabeus, tiraram os livros. Não, a gente não tirou nada, eles que colocaram depois. Já estava fechado, né? E a nossa tradição vem da tradição judaica, que não tinha esses livros reconhecidos, né? Mas tem a historicidade, por exemplo. Macabeus tem a historicidade, mas não tem o reconhecimento. Eu estou estudando Macabeus, diga-se de passagem. É um texto histórico muito interessante. Não, então, agora que a gente leu a Bíblia em ordem cronológica, né? A gente fez lá um grupo no ano passado, agora a gente estava pensando em entrar realmente nesses, né? Pegar o Macabeus, poderia, né? Podia. Vamos agitar isso. Numa aula lá da teológica, eu passei pro pessoal, a gente leu Macabeus e discutiu, né? Aquele momento lá do Epifânio Etíoco e tal. Então é um texto histórico. Sim. Mas não é. Uma coisa que nós não falamos aqui é que o pastor é professor na Teológica Batista. Da Teológica Batista de São Paulo. Então, faltou colocar essa informação no currículo. Isso. Bom, e aí vieram essas 95 teses famosas ali do Lutero, e o quanto que isso foi um choque, assim, né? O quanto que chocou essas 95 teses, e como que foi esse racha, e qual foi o papel desses outros reformadores também, que a gente teve o Calvino, né, teve outros também, e eles brigaram até entre si, né, porque nem eles se entendiam, né, pelo que eu entendi. Primeiro, antes das 95, tiveram as 97, que geralmente não se trata das 97. 97 teses surgiram em setembro de 1517, quando Lutero vai fazer críticas à teologia escolástica. O que seria isso? A teologia medieval, quando surge o movimento escolástico ali do século XI, século XII em diante, redescobre a filosofia aristotélica, e a partir de Aristóteles começa a ter influências diretas da forma de se fazer teologia. E nesse processo, e aí quem tiver interesse, leia a Escolástica, vários autores, dos quais o mais importante seria Tomás de Aquino com a Suma de Teologia. E nesse processo a gente vê que há desculpem os escolásticos, mas há uma certa supremacia da razão. Não desconsidero a fé de forma alguma, mas eu preciso entender para poder crer. Lutero, com as 97 teses de setembro de 1517, ele vai dizer que não, e ele propõe um retorno à teologia agostiniana. Primeiro eu preciso crer.
Fides queres intellecto, a fé em busca da compreensão. Eu preciso primeiro ter fé para daí então crer. E aí ele faz uma crítica de aproximadamente 350 anos de teologia. Está errado. E tem que voltar à teologia agostiniana, à proposta agostiniana. Eu entendo que ali já foi o primeiro grande baque. Agora, nas 95, ele vai se incomodar com outra questão, que é a questão das indulgências. Quando as indulgências estão sendo vendidas, e aí também há muitos mitos, mal interpretações dessas teses. Por exemplo, quando Lutero lança as 95, ele não rompe com a igreja, ele não rompe com as indulgências, ele vai romper com as indulgências depois. Mas qual é a grande treta dele? Aí vamos voltar um pouquinho para a teologia romana. A teologia romana, ela tem uma certa gradação de doutrina de pecado. Então há os pecados capitais e os pecados veniais. Os capitais são aqueles que só Deus pode perdoar. Matar, roubar, luxúria, são os pecados capitais. Então só Deus pode perdoar esses pecados. E os veniais são os pecadinhos. Uma mentirinha, uma coisinha e tal. Então a igreja tem uma doutrina chamada doutrina das chaves, que vem lá da ideia de Pedro, né? Dar-te-ei as chaves e tal. Então, o Papa, que é o vicário, que é o representante, ele tem o poder de acesso a essas chaves e ele visita esse repositório de bênçãos e ele consegue. Então, no momento que um católico ele se confessa, o sacerdote ele tem o poder, por meio da tradição, de falar, eu te absolvo. Porque o Papa delegou esse poder. Isso aos pecados veniais. Os pecados capitais, só Deus. Nem o Papa tem esse poder. Essa é a doutrina romana, era essa a doutrina que Lutero entendia. Quando começa a venda das indulgências, quando o Texel está vendendo as indulgências, e a venda... Eu posso abrir um parênteses? Por favor. Eu fui do exército. E na época que eu estava no exército, eu fiquei doente. Cara, eu estava doente. Estava com dengue. E eu ia fazer um treinamento. E aí o médico me liberou, estava com atestado, eu cheguei pro capitão, capitão, eu não posso ir. Aí o capitão olhou e falou assim, 3 minutos, pronto. Capitão, tô doente, tô com dengue. Ele falou, vai na enfermaria e toma remédio. E aí eu falei para ele, mas capitão, lá não tem nada, ela só tem AS. E aí vem a famosa frase do capitão na época, AS cura de gripe AIDS. As indulgências, eu ouvi isso, as indulgências que estavam sendo vendidas na época de Lutero estavam nesse nível. Compra as indulgências que você, por exemplo, e aí tem essa máxima, se você violasse a mãe de Deus, os seus pecados seriam perdoados. E Lutero vai dizer, não, peraí, a coisa perdeu a mão, que história é essa? Então ele se inquieta com isso. E ele achava, pelo menos lá em 1517, que a estrutura, a base estava corrompida, mas o topo ainda não. Por sinal, tem uma das teses que ele diz assim, o Santo Padre não sabe, porque se ele soubesse, dá a entender que ele achava que o Papa não sabia. Com o passar do tempo, ele foi percebendo que ele vai ver que a estrutura toda, não era só aqui, toda a estrutura não ornava com o texto sagrado. Então, as 95 teses é uma pedra de um dominó que vai sendo assim e aí vai se desenrolando, também faz parte de um processo de construção. Eu sempre digo isso, tanto o período patrístico como da Reforma Protestante, aí vai uma crítica a gente, tá? Brasil, teologia protestante. Somos muito rasos, sabe? A gente tem uma leitura muito rasa, a gente tem que ter uma leitura mais aprofundada, mais contextualizada e ver que é um processo de construção. A gente tem uma luta aqui contra a própria discriminação ou a forma pejorativa de falar que a gente vai começar a estudar teologia. Tem, né, o famoso texto da letra mata. Meu, o pessoal gruda nisso aí e fala, não, se você vai para teologia, quando vai para lá, volta diferente. Vai perder a fé. Volta diferente. Então, assim, e o próprio brasileiro já no DNA dele já tem essa
essa falta de amor pela leitura, né? É uma pena. É uma pena. E aí surgem as más leituras, as más interpretações, as falas indevidas, e aí houve, dependendo de quem fala, né? Ah, foi fulano de tal. Ai, foi fulano de tal. Então, se aí falou... vai replicar, mas não vai atrás da fonte, não vai tentar entender, não vai ler o texto. Aí vira um grande problema. E aí é aquilo que eu comentei, né? Puxando sardinha pro meu lado, né? Que eu estudo design, né? Ele veio na hora certa de reforma, até porque veio justamente com a invenção da imprensa. Isso, popularizou. Então, a Bíblia foi o primeiro livro impresso da história. Sim. Né? Que orgulho, né, gente? Que orgulho. Então, aí, ele traduziu para o alemão, que antes o povo não conseguia entender nada, estava escrito, só o que o padre fala é isso e pronto. Se ele está falando que isso aqui eu tenho que beber, isso aqui eu tenho que beber, isso aqui, pronto. E aí, popularizou, e aí não tem mais como segurar, né? Agora todo mundo tem acesso à escritura. Sim. E todo mundo pode ir lá confrontar e falar, não, pera um pouquinho, isso aqui não é bem assim. E aí tem, que o André gosta sempre de comentar, né, André? Tem os prós e contras disso, né? Quer explicar aí melhor aí? Quais são os contras aí da reforma e a sua meia-culpa? Eu penso que, obviamente, a gente olha a mão de Deus... Lutero sendo usado, claramente a gente percebe isso aí, que ele foi uma pessoa que estava na hora certa, no lugar certo, e não apenas, né, teve esse monte de coincidência, mas com certeza a mão de Deus estava ali. Mas aí o que aconteceu? O texto sagrado foi um pouco, de certa forma, banalizado, né? Porque todo mundo tinha acesso. A gente pode fazer um link com a internet, né? O pessoal fala, caramba, agora todo doido tem voz agora. Saiu de Roma e chegou no TikTok. Exato. Então todo o monge, né, tinha aquele cuidado com o texto, inclusive, né, para você, não as traduções, mas a escrita, tinha aquele todo aquele rigor, né? rigor, e aí se perdeu isso com a reforma. Então, assim, essa não é uma crítica, mas é um pensamento natural de como as coisas acontecem. Popularizou. O bônus e o ônus, né? Eu posso dizer que isso seria um alerta, né, para nós. Sim. Você não pode sair ouvindo qualquer pessoa que se diz apóstolo, bispo, pastor, e que abriu ali, leu e interpretou da cabeça dele. É interessante que a gente vive uma época muito assim, não é nem um pouco parecida, né? Porque a gente tem muito acesso hoje a um monte de coisa, mas no sentido parece que a gente meio que tapa os nossos ouvidos, entra numa bolha e já tá bom. Eu quero ouvir aquilo e aquilo para mim já tá bom. Então não tem mais aquela... Não é que não tem muita gente que tem, mas eu acredito que a grande maioria não tem o senso de questionar. Mas não no mau sentido de ficar apontando, no sentido de averiguar. De querer entender. De querer entender, né? Porque quando a gente olha para patrística e para escolástica, tinham o quê? Pensamentos gregos, né? Aristóteles e Platão lá na patrística. Então o quê? Olha de onde eles foram buscar. Foram buscar de fontes dos gregos que pensavam e tal. Então hoje a gente percebe uma preguiça mesmo de pensar, de querer as coisas mastigadas. A gente viu, né, falando dos tempos atuais, a respeito de que a gente gosta das coisas muito rápido. Então, cada vez mais está acontecendo de os vídeos serem mais curtos. Isso é a tendência. Então é porque o pessoal quer tudo muito mastigado, não está preocupado muito com a profundidade. Eu quero só o surface aqui. Certa vez eu lembrei de uma história. Agora, como professor de história, eu gosto de contar história, né? Certa vez eu fui num programa, faz tempo. Aí perguntaram se podia, eu deixei, divulgaram meu e-mail e tal. Aí uma vez eu estava na minha casa e recebo um e-mail de um rapaz do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, lá para cima, né? E ele disse o seguinte no e-mail: pastor, eu vi seu programa lá, entrevista e tal, e eu tenho algumas dúvidas teológicas. Aí mandou uma relação, sei lá, de umas 15, 20 dúvidas, mas do tipo, é predestinação ou livre-arbítrio? Sabe, essas dúvidas cabeludas mesmo, né? E tal. Aí ele termina o e-mail dele: por enquanto é só, depois eu mando mais. Rapaz! Eu falei, caramba. Aí eu falei, tá bom. Se matricula, né? Mas como bom professor, quem já teve aula sabe, eu vou responder. Eu respondo todo mundo que me pergunta. Se eu não souber, eu digo, não sei, mas eu respondo. Aí eu falei, eu vou responder esse rapaz. Aí eu peguei assim, primeira pergunta. Eu sugiro a leitura desta obra, desta obra, desta obra. Para cada pergunta, eu sugeri, eu acho que foram 3, 4 obras para cada pergunta.
Cara, isso faz mais de 10 anos. Eu acho que ele esteja lendo, eu acho que ele esteja lendo as obras, mas o meu senso humano acredita que ele provavelmente ele não esteja lendo e deva estar procurando outros que gostam de trazer as coisas mastigadas. Hoje ele já está perguntando pro GPT já. Isso, talvez seja o GPT que esteja perguntando. O professor falou, né? Uma das perguntas é arminiano ou Calvino? Isso aí a gente tem questões hoje, não fecha a conta, né? É difícil demais. Mas como que você vai responder? Vai ler. É interessante que assim, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas passaram a prezar mais a experiência religiosa do que propriamente o texto, né? Aquilo que está escrito ali. Então, a experiência religiosa, obviamente, é muito importante, mas é uma coisa um pouco subjetiva. Sim. Então, eu posso, por exemplo, estar numa igreja em que tem um clima agradável, tem uma iluminação favorável, tem uma música que me agrada, tem um pastor coach que fala muito bem, tem pessoas bonitas, bem vestidas e arrumadas, fazendo fila na porta para entrar na igreja, olha só, um lugar procurado, passa na internet, tudo. Mas assim, as pessoas parecem que valorizam isso muito mais do que tentar confrontar e ver se o que está sendo pregado realmente está de acordo, né? Peraí, será que ele está me ensinando direito, né? Deixa eu ver aqui. Parece que perdemos um pouco essa preocupação de saber a verdade. Isso é uma coisa que me impressiona, que me incomoda muito. Assim, não é que me incomoda, mas assim, me causa curiosidade. Uma pessoa que eu já conheci algumas, que parece que não tem um desejo, um anseio por saber a verdade. Então você pergunta para a pessoa assim, mas o que você acredita quando você morrer, que vai acontecer? Não sei. Mas você não pensa que existe uma religião? Não existe uma religião, talvez uma crença que seja a verdade? Não sei. A pessoa parece que não incomoda ela. E muitas vezes essas pessoas são fisgadas, é o meu entender, né, por religiões que abraçam pelo ambiente e também pelos benefícios, né, que você vai ter. Olha, aqui você vai... Deus vai te abençoar, você vai ser próspero, aqui você não fica doente, Deus te cura. Aqui tem um ministério infantil perfeito, seu filho vai ficar tranquilo. São atrativos que deveria ter outros em primeiro lugar, né? Outros critérios bem mais relevantes e importantes. Exatamente. Gente, acho que é isso. Queria abrir aqui espaço. Pastor Emanuel Ataíde, muito obrigado. Abrir um espaço para o pastor fazer suas considerações finais, falar alguma coisa que nós não abordamos, sugerir livros, sugerir curso. Pode passar suas redes sociais, como que a gente encontra o pastor para mandar 50 dúvidas. Eu pensei que você ia fazer perguntas assim do tipo, qual time que você torce? Eu vou deixar essa para o pessoal fazer lá no seu Instagram. Manda um e-mail pro pastor. Ele responde todas as perguntas. Manda e-mail, tá? Bom, pessoal, a minha palavra sempre é querer estudar, querer aprender, sabe? Eu falo isso, não é demagogia de forma alguma. Quem me conhece sabe disso. Eu sou uma pessoa ávida pelo conhecimento, para aprender. Cada dia que eu leio, eu descubro coisas novas da própria história, né? É um universo instigante, provocador, fascinante, confrontador, e a gente precisa conhecer um pouquinho mais. Eu procuro fazer a história em sala de aula, não a história romântica, deixando isso muito claro. Então, a gente vai encontrar erros, deslizes, justamente para mostrar que a tradição é importante, mas ela não é infalível. Mas aí vem o erro católico, é infalível. Não, está errado. E o erro protestante de desmerecer a tradição. Né? A tradição, isso é tradição, não serve. Não, a gente não nasceu do nada, a gente tem uma origem, a gente tem um legado, né? Uma construção. Bem ou mal, a gente... sou batista. Da onde veio a igreja batista? Por que eu sou batista? Então, tudo isso tem uma história. E a gente precisa conhecer a nossa história. E não sejamos rasos nesse processo. Então, ler, perguntar, questionar, filtrar, é importante, você falou, né? Então tem coisas muito boas na internet, tem coisas excelentes, mas também tem muita porcaria. Nós temos boas literaturas traduzidas em português, mas também falta muita literatura a ser traduzida. Eu sou da área medieval
E eu me lembro que quando eu fiz meu doutorado aqui na PUC São Paulo, e meu estágio foi na Universidade de Lisboa. E eu me lembro que quando eu estava lá no departamento de letras clássicas, a gente trabalhava a tradução de textos latinos. Eu falava, nossa, falta tanta coisa ainda para nós, sabe? Então, não tenham medo do conhecimento, busquem o bom conhecimento, mas antes de tudo isso eu sempre digo, então a pessoa quando fala assim, eu conheci aí me perdi, eu acho que a pessoa já era perdida, o conhecimento só deu, verdade, só fez a coisa vir à tona. Então se a pessoa, eu falo isso, como eu falei, esse ano faz 30 anos de vida cristã, lê a Bíblia todo dia, graças a Deus. Leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Hoje eu estou fazendo devocional com meu filho de 7 anos. Então, todo dia eu leio a Bíblia com ele. A gente ora. E isso é essencial da vida cristã. Então, às vezes a pessoa se encanta tanto com conhecimento e acaba negligenciando aquilo que é essencial. Então, uma vida diária de oração, uma vida diária de leitura da Bíblia e uma vida de busca de aprender e conhecer. Então, esse é um processo para evitar falar besteira, para aprender. Tem coisas que eu não sei, eu digo, quantas vezes eu já falei em sala de aula, aluno fez pergunta, pessoal, isso eu não sei. Vamos pesquisar junto, vamos atrás, vamos descobrir uma obra aí para aprender um pouquinho mais? E tentar aprender e não ter medo disso, sabe? Então, eu acho que a igreja brasileira é uma igreja linda, é uma igreja que tem um potencial muito grande, mas eu também vejo uma igreja muito rasa. Uma igreja, às vezes, que se contenta com muito pouco, uma igreja que não vai a fundo, que se contenta com essas periferias, com esses perfumes, essa perfumaria toda, essa imagem toda. Então a gente precisa gerar uma igreja amante da Bíblia, que busque o conhecimento da Bíblia. E a história é uma ferramenta também extremamente importante. Então, naquilo que puder contribuir, estou à disposição. Maravilha. E o time que eu torço, eu sou flamenguista. Tá? Desculpa. Que é isso? Acabou. Tava indo tão bem, não precisa pôr pro ar, não, esse podcast, André. Tava indo tão bem. Quer colocar seu Instagram, alguma rede social, o pessoal te encontrar? O meu nome é Emanuel, com 2 M's. Eu acho que tem que digitar aqui. O André vai ter que fazer o card, porque é um pouco... Emanuel, com 2 M's de Maria. Pergunta importantíssima. Você sabe o que significa Emanuel? Deus conosco? Deus conosco. E Emanuel com 2 M's? Deus duplamente conosco? Deus conosco mesmo. Acertei! ATHAYDE, aí você me encontra Facebook e Instagram, que é geralmente o que eu uso. Eu tenho meu Instagram, meu Facebook pessoal, gosto de compartilhar minhas besteiras, eu gosto muito de besteira, às vezes, uma piadinha besta, quanto mais besta minha esposa diz que eu gosto. E eu gosto também de compartilhar livros, sabe? Hoje eu compartilhei um livro muito legal de um autor italiano chamado Claudio Moreschini, que ele escreve, eu fui aluno, olha que interessante, eu fui aluno de um padre que foi aluno dele em Roma. E o Claudio Moreschini é um baita pesquisador de patrística, ele tem um livro sobre a história da literatura patrística grega e latina. É uma trilogia, eu estou na 3ª obra, né? Essa obra está tratando do período de Agostinho até o século VI. Então, eu gosto de indicar literaturas, olha, essa literatura é legal. Às vezes eu indico, essa daqui não é muito legal não, mas vale a pena ler para depois você ter seu senso crítico, né? Então eu gosto de indicar literatura e também colher boas literaturas que me indicam também. Maravilha. Pastor Emanuel Ataíde, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer, as portas são abertas, né? Acho que, dava pra gente ficar fazendo vários programas. A gente foi super superficial, foi só passando assim, por cima. Não falamos um monte de coisa que eu tinha pensado aqui, mas o tempo infelizmente não é suficiente. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente repassa também para o pastor Emanuel. Se tiver aí 50, 60, 70 perguntas, ele já disse que responde todas, tá bom? Pode Indico livros, indicando livros, obviamente. Sim. Aí você vai procurar. Bota o link lá da Amazon. O link lá do Amazon, aí você vai fazer uma compra lá. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.